Olá! No vídeo de hoje nós vamos comentar o informativo número 4 TST. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu queria agradecer as visualizações e informar que no YouTube, no canal Saber Direito, há lá um curso de processo cautelar. Foram 5 aulas que eu gravei, dando toda a estrutura do processo cautelar. Ok? Vamos comentar o informativo número 4. O informativo número 4 TST questionou-se lá, e esse é o tema, a primeira parte do tema do informativo: seria possível uma ação rescisória de sentença que julga a ação denominada de embargos de terceiro. Antes de respondermos objetivamente essa questão, nós temos que passar por algumas premissas. Quais são as premissas? Nós vamos verificar os embargos de terceiro, qual é o conceito de embargos de terceiro, qual é o mérito dos embargos de terceiros e a sua legitimidade. Quem é o autor do embargo de terceiro e quem é o réu. Veja, eu preparei um conceito para os senhores que diz o seguinte: trata-se de uma ação especial de procedimento sumário destinada a excluir bens de terceiros que estão sendo ilegitimamente objeto de ações alheias. Considera-se ainda que, além da posse, os embargos de terceiros podem proteger o domínio e os direitos reais. Ora, embargos de terceiros estão lá normatizados no artigo 1046 e seguintes do Código de Processo Civil. Ele tem como finalidade liberar os bens de terceiro de apreensões indevidas, apreensões essas judiciais. Então, na verdade, você acaba tendo a sua posse turbada, você acaba tendo uma constrição no seu bem por ordem judicial, e aí você usa esta ação denominada embargo de terceiro. O que equivale a dizer que essa ação tem natureza jurídica possessória. Não é verdade? Ora, o mérito dos embargos de terceiro, o que eu vou discutir em embargos de terceiro? Que o bem que sofreu a constrição patrimonial, eu já era titular desse bem antes da constrição. Por isso que eu digo que dentro do mérito dos embargos de terceiro, o que se discute é a propriedade pré-existente à constrição patrimonial. Nada mais do que isto. Óbvio que se tenta, às vezes, no caso prático, discutir se o titular do bem, se ele estava de boa ou má fé. Isto não é objeto de embargos de terceiros. Se o titular do bem que foi apreendido está de boa ou má fé, isto é objeto para se discutir na ação pauliana. E tu podes me perguntar: professor, esse tema é pacificado? O STJ sumulou esta matéria. Trata-se da súmula 195 do STJ, que diz: em embargos de terceiros, não se anula o ato judicial por fraude contra credores. O que o STJ quis dizer? Em embargo de terceiro, o mérito é só discutir que a propriedade é pré-existente ao ato de constrição patrimonial. Ora, se o bem foi adquirido com fraude a credor, se o bem foi adquirido em fraude, essa questão não se deve ser discutida em sede de embargos de terceiros, mas sim em ação pauliana. Até porque, à luz do artigo 592, inciso 5º do CPC, se você adquiriu o bem em fraude à execução, a alienação do bem em fraude à execução é ineficaz. Logo, esse bem pode ser objeto de penhora. Por mais que você embargue de terceiro, provavelmente será improcedente a pretensão do embargante. Mas se o embargante quiser discutir, ou se as partes quiserem discutir a boa ou má fé, isto é objeto de ação pauliana, e o tema é pacificado, pois faz parte do verbete sumular 195 do Superior Tribunal de Justiça. Falta-nos discutir quem é a parte legítima para ajuizar a ação denominada desembargo de terceiros. Ora, a constrição patrimonial, a constrição ao bem de terceiro, é determinada pelo Estado. Mas não iríamos colocar, obviamente, o Estado na polaridade passiva.
mas é o judiciário que determina que o bem sofrerá constrição, ainda que seja de terceiro. Então quem será o réu dos embargos de terceiros? O réu, a legitimidade de causa passiva é do exequente. É ele que irá fazer valer o seu crédito com bem de terceiro. Por outro lado, se o bem foi indicado também pelo executado, o executado também figuraria na polaridade passiva. Então, resumindo, a polaridade passiva, a legitimidade de causa passiva é do exequente. Mas se o bem foi indicado pelo executado, logo ele indicou bem de terceiros, figurará na polaridade passiva exequente e executado. E por quê, professor? O exequente, porque iria ter seu crédito solvido através de um patrimônio de terceiro. E o executado, porque teria o pagamento de um crédito, liberaria-se de uma dívida, mas com patrimônio de terceiro. Ora, à luz do artigo 591 do Código de Processo Civil, o devedor que responde com seu patrimônio pelas suas obrigações, e não terceiros. Por isso que poderia estar na polaridade passiva só o devedor, ou também o credor exequente. Então a regra, credor exequente, o devedor executado indicou o bem, também o executado. Então, inicialmente, já discutimos os embargos de terceiro, o conceito, o método dos embargos de terceiros e a legitimidade. Outro tema também palpitante envolvendo os embargos de terceiro é se poderia ocorrer ou não embargos de terceiros preventivos. Por que isto? Porque, em regra, estamos acostumados a ter embargos de terceiros repressivos. Ou seja, houve constrição patrimonial e eu embargo de terceiro para afastar a constrição patrimonial, afastar a penhora sobre o meu patrimônio porque eu sou um terceiro. Mas imaginemos a hipótese que eu acredito que o juiz vai determinar a penhora de um bem meu e eu sou um terceiro. Eu poderia, antes da constrição, embargar de terceiro? Se você me responder que sim, você está admitindo a hipótese de embargos de terceiros preventivos. Se você disser que não, não. Há duas correntes a respeito desse tema. Uma minoritária, em que afirma que não há possibilidade de embargos de terceiros preventivos. Esta corrente se extrai da leitura ou da interpretação gramatical do artigo 1046. Porque lá está escrito que aquele que tiver restrição da sua posse poderá embargar de terceiros, o senhor possuidor. Pela interpretação do 1046, só embargo quando há já a agressão à minha propriedade. Então, daí se extraiu a doutrina minoritária. A doutrina majoritária permite embargos de terceiros preventivos, até porque o artigo 5º, 35 da Constituição Federal, que trata do princípio da inafastabilidade de jurisdição, diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Nenhuma lesão, ou seja, se o bem já houve constrição, aí eu utilizo os embargos de terceiros repressivos. Mas a Constituição fala e nenhuma ameaça de lesão. Então eu utilizo os embargos de terceiros preventivos. Quando o exequente ou o executado indicou ou nomeou a penhora o meu patrimônio. Óbvio que a qualquer momento o juiz definirá a penhora sobre aquele bem. O juiz, vamos mais longe, já determinou a penhora. Penhore-se o bem de folhas tais. Não é razoável que a parte ter que esperar a penhora para depois embargar. É razoável que, se o juiz já determinou a penhora, ainda que ela não tenha sido realizada, eu posso usar dos embargos de terceiros preventivos, interpretando o artigo 1046 à luz do artigo 5º, 35 da Constituição Federal,
Porque lá está descrito que a tutela ou é ressarcitória, né? O bem já fora lesionado e eu quero ressarcimento, mas a tutela também pode ser preventiva, daí os embargos de terceiros preventivos. Com todos os aplausos àqueles que entendem e adotam a doutrina minoritária que não é possível, força do 1046, eu digo, o 1046 do Código de Processo Civil tem que ser interpretado à luz da Constituição e não o inverso, ok? Temos que discutir o que está lá no informativo Ação Rescisória e Embargos de Terceiros. Recentemente, né, no informativo, esse informativo é do mês de agosto de 2014, o TST, está lá no extrato do informativo, nos passa a mensagem de ser possível a ação rescisória em sentença que julga embargos de terceiros. E por que é possível? Porque quando discutimos aqui o mérito de embargo de terceiros, e dissemos que o mérito de embargo de terceiro é eu provar que minha propriedade é pré-existente à constrição, logo, na verdade, eu sou um terceiro, isto tem um mérito. E se eu aliar este mérito ao caput do artigo 485 do Código de Processo Civil, que diz que somente as sentenças de mérito são viáveis a ações rescisórias, é lógico eu entender a possibilidade do corte rescisório em sentenças que julgam embargo de terceiros. Não é correto dizer, e essa foi a discutibilidade em vários recursos, e por isso o informativo TST, entender que as sentenças que julgam embargo de terceiros não são sentenças meritórias. Sim, há um mérito a ser discutido ali. Qual é o mérito? Eu sou ou não sou terceiro? A minha propriedade é pré-existente ou não é pré-existente à constituição patrimonial? Há um mérito. Se há um mérito, não se tenha dúvida que é possível a ação rescisória. Por isso, eu posso informar aos senhores, sem menor dificuldade, que é possível ação rescisória em sentenças de embargos de terceiros. Por fim, os embargos de terceiros, como ele, à luz do artigo 1049 do CPC, ele pode ser ajuizado, porque trata-se de uma ação, a qualquer momento, enquanto não foi assinado a carta de adjudicação, como ele pode ser a qualquer momento, e depois de assinada a carta, não há condições de você embargar, porque você já perdeu praticamente a propriedade, só é a parte pegar aquela carta e proceder o registro. A gente se questiona, e se realmente eu não embarguei e fui terceiro? E não tenho mais prazo para embargar de terceiro, eu perdi o patrimônio? Não. Agora você irá ajuizar uma ação anulatória, mais demorada, não é um rito sumário, mas ainda há remédio, instrumento processual para garantir a sua propriedade. Dito isso, nós fizemos um resumo do informativo número 4 do TST, no que concerne especificamente o tema de embargo de terceiros, o que equivale a dizer que é possível, entendeu o TST, é possível ação rescisória de sentença que julga embargos de terceiros. Até a próxima e muito obrigado.